Agora com destaque internacional, instabilidade na Síria, 8 horas 35 minutos. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, e a família dele chegaram a Moscou, capital da Rússia, após receberem asilo humanitário do país. Governos de todo o mundo se manifestaram sobre a renúncia dele, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que celebrou o fim do regime. Para a gente entender mais sobre a situação por lá, nós recebemos aqui no Jornal da Manhã o professor de Política Internacional, Paulo Velasco, a quem agradeço mais uma vez a participação. Professor, bom dia, boa semana. Muito bom dia, Lívia, Colombo, um prazer sempre falar com vocês. Professor, a derrubada de Assad, depois de 24 anos, de ditadura, de poder dele na Síria, está longe de trazer uma estabilidade, imaginamos, para a região. Pelo menos não num prazo imediato, Vamos colocar assim. Porque vários grupos rebeldes se uniram para conseguir derrubar o poder. O que não significa que eles também vão se unir em torno de um governo comum para trazer um pouco mais de previsibilidade para a região, Qual que é a visão do senhor sobre como serão os próximos dias por lá? É isso mesmo, Lívia. Na verdade, o cenário é de grande incerteza a partir de agora, embora o líder do HTS, que é o principal grupo rebelde, que promoveu essa incursão aí de 7 dias, essa ação, que acabou levando à derrubada do longo governo do Assad, embora o líder tenha dito que a partir de agora vai buscar a construção de uma Síria livre, justa e democrática, foram as palavras dele, é muito difícil que vejamos algo parecido com isso, pelo menos no curto prazo. O cenário é um cenário ainda de grande instabilidade, são muitos grupos, como você falou, que acabaram convergindo com o objetivo comum de derrubar o governo do Bashar al-Assad, uma longa guerra civil que se iniciou em 2011 ali no contexto da Primavera Árabe. Foram 13 anos, mais de 13 anos de luta contra o regime, resistiu enquanto pôde, mas perdendo aí os apoios internacionais da Rússia, do Irã, países que se viram enfraquecidos nos últimos tempos, o regime acabou sucumbindo em uma semana. O HTS, esse grupo que liderou a ofensiva, mas nada indica de fato que haverá uma união nacional. Fala-se muito na necessidade de uma reconciliação nacional na Síria, mas a possibilidade disso acontecer é bastante remota, na medida em que são grupos com interesses divergentes, coincidem em alguns pontos, mas divergem em vários outros, e nada de fato assegura que poderá haver algum tipo de coordenação entre eles para tentar garantir, sim, um panorama de maior estabilidade na Síria. Então, eu entendo que os próximos dias, semanas e até meses serão bastante confusos. Vamos torcer para que não haja qualquer tipo de tensão maior ou de conflagração entre esses grupos rebeldes. Por exemplo, algo que vimos acontecer na Líbia após a derrubada do Muammar Gaddafi, ainda em 2011, depois o país entrou numa dinâmica e numa espiral de violência, com vários grupos rebeldes se digladiando. Torçamos para que não aconteça isso na Síria, mas a perspectiva de estabilidade, e repetindo mais uma vez as palavras do líder do HTS, de uma Síria livre, justa e democrática, me parecem muitíssimo remotas. Professor, recentemente, quando as tropas americanas deixaram definitivamente o Afeganistão, também houve, por parte dos extremistas ali, promessa de que as coisas iriam mudar, de que eles seriam mais tolerantes, que as mulheres teriam direitos, que nada do que havia acontecido antes na ditadura anterior se repetiria após a partida definitiva dos americanos. O senhor acha que pode estar acontecendo a mesma coisa agora na Síria? Ou seja, extremistas tomam o poder em busca de uma legitimidade para se consolidarem ali no momento de instabilidade, eles prometem democracia, prometem tolerância, mas no final das contas, daqui a algum tempo que a gente pode ver é aquele grupo que surge a partir da Al-Qaeda tomar o poder e a substituição de uma ditadura por outra? É isso, Na verdade, é muito difícil a gente conseguir imaginar que a partir desses grupos rebeldes tenhamos, de fato, uma política de tolerância, embora seja essa a retórica, tolerar os diferentes, a ideia de que todos serão incluídos nessa nova Síria, mas a história, como você muito bem lembrou do caso do Afeganistão, Colombo, sempre mostra algo em sentido diferente. Se a gente pega também o recorte da Primavera Árabe, ali 2011, que é quando começou a guerra civil na Síria, a gente teve vários grandes líderes de ditaduras de décadas sendo derrubados, na Tunísia o Ben Ali, no Egito o Hosni Mubarak, tivemos transições de poder também no Iêmen, no Sudão um pouco depois, mas nenhum desses países de fato se criou
né, um cenário de estabilidade, né, ou pelo menos de tolerância absoluta, né? O Egito virou uma ditadura militar, a Líbia, como nós comentamos, né, virou um estado falido durante muito tempo, o Iêmen é um país em guerra até hoje, o Sudão volta a entrar numa espiral de violência e de guerra, né? A Tunísia durante um tempo parecia o caso de sucesso, mas também já houve confusão política por lá. Então, né, não temos, de fato, né, nenhuma garantia de que a Síria será diferente. Então, é muito provável, né, que apesar dessa retórica de tolerância, de reconciliação nacional, né, de unidade, isso muito provavelmente não vai acontecer, né, e nós temos ainda, né, a tentativa da ONU de fazer cumprir uma resolução importante, Colombo, de 2015, né, aprovada pelo Conselho de Segurança, né, que pregava um caminho para uma transição pacífica na Síria, né, isso já há quase 10 anos, essa resolução, no meio ali da guerra civil síria, né, que pregava inclusive a necessidade de redigir uma nova constituição para a Síria, né, de se realizarem eleições livres e diretas. O ideal seria caminhar, de fato, né, nessa direção da resolução do Conselho de Segurança de 2015, né, mas também nada indica que isso vai acontecer. Né? Então, como eu digo, é uma grande interrogação, né, que temos agora na Síria. O pessoal nas ruas comemorando, é normal, né? Havia uma torcida grande durante muito tempo, né, por uma Síria livre, né, livre do jugo, né, opressor do Bashar al-Assad, né, mas nada garante que teremos, de fato, tempos melhores em termos de estabilidade, de tolerância, de unidade no país. Daisy? Professor, diante de todas essas interrogações que o senhor mencionou, eu queria saber como que o senhor avalia os possíveis cenários para a Síria em termos de estabilidade interna e de impacto nessas dinâmicas geopolíticas com o Oriente Médio. E quais seriam os maiores desafios para a comunidade internacional para apoiar uma transição política no país? Pois é, o grande desafio da comunidade internacional, né, e aí pensamos na ONU, né, que sempre tenta conduzir um pouco o processo, né, mas pode haver vários outros atores, né, engajados nisso, é justamente convencer, né, essas lideranças rebeldes, né, a promoverem, né, algum tipo de reconciliação nacional, né, ou seja, né, integrarem em um futuro governo sírio, já mesmo agora numa transição, né, lideranças, né, de vários grupos, né, de preferência, de perspectivas distintas, né, quiçá até, né, de orientações religiosas diferentes, né? A gente sabe, né, que a Síria, sob Bashar al-Assad, não foi um regime islâmico, né? Não foi um regime, né, pautado na religião, né, mas agora corremos o risco de ter uma islamização grande do país, né, os grupos rebeldes de matriz sunita, né, têm o Irã, né, xiita, como grande inimigo, então poderá haver inclusive violência, né, contra, né, minorias religiosas dentro da Síria, né, sabemos que há, né, várias minorias dentro da Síria, então acho que a comunidade internacional tem que passear um pouco por essa linha, né, para tentar convencer as lideranças a de fato criarem, né, um clima de reconciliação nacional e observarem, na medida do possível, essa histórica resolução do Conselho de Segurança de 2015, né, que defendia inclusive a redação de uma nova Constituição e a convocação de eleições. Com relação ao panorama interno da Síria impactar na região, eu acho que o impacto é direto, né, e possivelmente já num plano imediato, né? A Síria é um player de grande peso e envergadura na geopolítica do Oriente Médio. Como a gente bem sabe, né, mantinha laços muito estreitos, né, com a Rússia, né, a relação da Rússia com a Síria de décadas remonta, né, ao governo do Hafez al-Assad, né, o pai do Bashar al-Assad, né, ali ainda em plena Guerra Fria, nos anos 60, nos anos 70, a Rússia mantém uma base militar na Síria, então certamente, né, um primeiro impacto poderá ser, né, já uma deterioração nas relações entre Damasco e Moscou, né, o que pode preocupar muito a Rússia, uma Rússia que, né, teve que concentrar sua atenção e os esforços ali, né, no seu conflito com a Ucrânia e não conseguiu dar o apoio militar de outros tempos para a manutenção do Assad no poder, embora agora tenha acolhido ele, né, com asilo humanitário em seu território. Outro impacto poderá ser o enfraquecimento do Irã, né, afinal de contas havia também relações importantes, né, entre Damasco e Teherã, né, a Síria funcionava muitas vezes, né, como um espaço, né, para a ação de milícias apoiadas pelo Irã, né, o próprio Hezbollah, né, com uma ação importante ali e vínculos estreitos no âmbito da Síria, outras milícias xiitas também, né, então a tomada do poder agora pelos rebeldes sunitas, né, certamente vai impactar, né, na presença iraniana, né, seja direta, seja a partir de outras milícias como o Hezbollah, né, o que significa o enfraquecimento geopolítico do Irã, em um ano em que o Irã já teve problemas, né, sendo, por exemplo, né, atacado por Israel, né, ocorreu-se o risco de uma escalada de violência entre Israel e Irã, então acho que o Irã sai perdendo também. E os países árabes, os outros países árabes, né, muito atentos ao que pode acontecer, afinal de contas não interessa a nenhum deles, né, que haja um cenário de violência, né, ainda maior dentro da Síria, torcem para que de repente, né, esse momento agora signifique um ponto final, né, nesse longo conflito civil, né, mas repito, eu sou um pouco cético em relação a isso, mas qualquer movimento na Síria, né, sempre acaba impactando desde o que é a realidade do entorno geopolítico do Oriente Médio.
Quero agradecer ao professor de Política Internacional, Paulo Velasco. Obrigado, professor. Boa semana. Muito obrigado, Colombo, Lívia. Um prazer. Boa semana a todos.